E aí, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe Amorim, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai encontrar muitos vídeos sobre experiências no jornalismo. Eu vou falar sobre tudo que eu vivi até agora, ao longo de quase 6 anos atuando no jornalismo, desde a faculdade até a vida profissional. Mas antes de chegar na vida profissional, para te contar as minhas experiências, eu tenho que te falar como eu cheguei à conclusão de que eu queria cursar jornalismo. E é justamente esse o intuito deste primeiro vídeo aqui no canal, te contar como que aconteceu para mim escolher o jornalismo. Era o ano de 2012, eu estava em Florianópolis, passando férias de inverno, ainda estava no colégio, no ensino médio, e estava mexendo na internet, encontrei um aplicativo de rádio, E uma vez por outra encontrei o aplicativo da Band FM Floripa. Eu tive que usar o aplicativo para ouvir o Diguinho porque o aparelho que eu tinha em Florianópolis não havia acesso ao rádio FM, porque em Florianópolis a Band FM tem o seu dial fixo. Lembrando, o Grupo Bandeirantes tem 3 frentes de rádio: a Band News FM, a Band FM e a Rádio Bandeirantes. Essas 3 formam o núcleo de rádios do Grupo Bandeirantes. Aqui em Porto Alegre você vai encontrar apenas a Band News FM e a Rádio Bandeirantes. Aqui a Band FM, que é a rádio de entretenimento do Grupo Bandeirantes, não tem como acessar via FM, apenas via aplicativo e canais de televisão. Mas em Florianópolis havia essa possibilidade de ouvir pelo FM, porque lá há uma sucursal da Band FM. E foi aí que eu comecei a ouvir um rádio diferente do que eu escutava em Porto Alegre. Porque em Porto Alegre a gente tem algumas rádios de entretenimento, porém não chegava ao nível da Band FM Floripa na questão do horário da madrugada. Vou ser bem sincero, eu não escutava essa rádio ao longo do dia, só de madrugada, quando eu estava deitado, eu escutava a Band FM muito porque eu descobri que havia um programa de entretenimento que acontecia da meia-noite às 5 da manhã. Esse programa era o Band Coruja. Ele era comandado pelo Diguinho Coruja, que hoje está ainda na Band FM, mas não está mais à frente do Band Coruja. Vamos abrir um parênteses na história, porque o fato de eu ouvir o programa de madrugada gerava discordância, sobre o fato de eu dormir tarde lá em Florianópolis, Mas tudo foi resolvido e eu continuei ouvindo, Mesmo que tivesse a implicância, eu ouvia. O Diguinho, que agora também trabalha na televisão, trabalha no SBT ao lado do Danilo Gentili no De Noite, e ele continua fazendo seus programas de rádio. Agora em meio à pandemia ele adaptou um pouquinho, está fazendo através do YouTube, mas está bem legal a construção dele do programa, que é um programa para fazer companhia para quem está trabalhando na madrugada. Quando ele fazia na Band FM em 2012. Era um programa que tinha de tudo, tinha música, tinha piada, tinha entretenimento e o público participava. Ele foi por vários anos o número 1 da audiência em São Paulo com o Band Coruja. E o programa ele tinha, para mim, 2 pontos altos, que era o Campeonato Brasileiro de Piadas Ruins às 3 horas da manhã e o Talento das 4, que nada mais era do que um campeonato de calouros. O Diguinho trazia um cantor muito ruim, e aí que vinha a graça, porque ele colocava no ar essa música e os jurados, entre aspas, que ele tinha no programa, que era o elenco tanto do Talento das 4 quanto do Campeonato Brasileiro de Piadas Ruins, avaliavam este cantor. E quase sempre o cantor não era aprovado, até porque era, não preciso nem dizer o quão ruim eram as músicas. Mas o Diguinho sempre teve esse lado mais do humor voltado, tanto é que depois ele começou como stand-up comedy, continua ainda como stand-up comedy em São Paulo, mas o rádio é o que move o Diguinho. E o Diguinho começou a me influenciar a querer trabalhar em rádio. Voltei para Porto Alegre das férias que estava passando em Florianópolis e comecei a ouvir rádio aqui. E comecei a ouvir o Diguinho aqui também, através do aplicativo que eu tinha baixado no meu telefone. E aí começou a vir essa paixão pelo rádio.
Mas, inocentemente, não sabia ainda o que eu queria fazer. Eu sabia que eu gostava de rádio, né? Porque a certeza mesmo vai vir mais pra frente na história que eu vou continuar contando para vocês. Mas a história de como eu comecei a ter essa veia do jornalismo começou com o rádio, mas de entretenimento, né? Não é assim para conduzir um programa de 5 horas durante a madrugada, né? Onde tu tem uma possibilidade de colocar entrevistas que é muito mínima, tu tem que atender a audiência, porque é uma rádio de entretenimento, aí ele atendia porteiro, segurança, o pessoal das fábricas que trabalhava de madrugada durante o intervalo, e ele era uma companhia, de certa forma, para essas pessoas. E tem um detalhe interessante sobre o entretenimento que o Diguinho fazia nas madrugadas com o Band Coruja. Na época, em 2012, ele tinha como forma de entretenimento com os ouvintes, para os ouvintes participarem do programa, tinha o Torpedo SMS e um telefone 0800 que a Band dava para os ouvintes ligarem. Naquela época, é importante lembrar, não existia o WhatsApp, né? O Diguinho Coruja não tinha essa vantagem que ele tem hoje, aliás, que ele disponibiliza um WhatsApp hoje para o pessoal participar no programa que ele está fazendo via YouTube durante toda essa pandemia que a gente está vivendo no Brasil. Mas naquela época ele tinha um Torpedo SMS e um telefone que ele disponibilizava para a participação dos ouvintes. Ou seja, o ouvinte queria trocar uma ideia com o Diguinho, só tinha como ferramenta o Torpedo, e se ele quisesse falar com o Diguinho, ele tinha que ligar no número 0800 que o Diguinho disponibilizava. Isso mudou. Isso é um parâmetro que mudou, um lado histórico que eu estou trazendo aqui, que é de mudança, né, no entretenimento das rádios com o seu ouvinte. O que o Diguinho fazia na Band FM, no Band Coruja, eu considero uma arte, porque 5 horas de programa ao vivo, claro, tinha intervalo, tinha música, mas manter a audiência que ele tinha no horário que ele estava no ar, que é a madrugada, é uma tarefa bem complicada, e por isso que eu digo que é uma arte fazer o que ele fazia na época de Band FM e o que segue fazendo agora no YouTube com um programa de 3 horas que ele leva ao ar todos os dias, de segunda a segunda via YouTube, nesse momento de pandemia de coronavírus. Esse então foi o início do pensamento que começou a me trazer para o lado do rádio. Não necessariamente do jornalismo, porque ali a gente estava falando de entretenimento, né? Então, o jornalismo ele acontece depois. E no próximo vídeo eu vou contar para vocês como que o jornalismo se consolidou como curso que eu queria fazer na faculdade. Porque isso tem a ver também com uma outra história e tem a ver com esse quadro aqui, ó. Esse quadro aqui tem muito significado para mim. Não está muito nítido na imagem, mas é uma réplica de uma página da Zero Hora, feita pelos colegas que trabalhavam comigo, mas fica a curiosidade. O que esse quadro tem a ver com a próxima história que eu vou contar, que é a consolidação do jornalismo como profissão na minha vida? Aliás, comenta aqui embaixo o que tu acha que tem a ver esse quadro com a minha consolidação no jornalismo. E é muito importante a tua participação aqui no canal, deixando o like, te inscrevendo no canal, ativando o sininho e comentando aqui embaixo para que cada vez mais eu traga essas histórias para você aqui no canal. Tá certo? Até o próximo vídeo. An individual